Nossa, Deus! Quem aguenta tomar uma porcaria dessa? Aqui, em vez de trazer laranja, traz limão pra nós chupar. Ah, quem aguenta um cara desse, rapaz? Água do lago. Esse lago Parece um peixe lá dentro. Parece um peixe lá dentro. Não, esse lago tá enchendo. Rapaz, já encheu, já tomou, foi muito barraco aqui. Tá pura água de fonte, é a água que nós estamos tomando aqui no lago. Pelo amor de Deus. Quer ver? Olha, presta atenção aqui, gente. Chegou a propaganda. Cadê o café? Cadê o café? Olha o café que ele dá pra nós, ó. Ó, vazio. Olha o café. Olha aqui, presta atenção no café. Café filho do ego de ruim. Pense nada, carne me livre. Quem aguenta o trem desse, gente? Não, pelo amor de Deus. É a última vez? É, ainda bem que eu não tomo pinga. Eu vou tomar uma porcaria dessa, eu tomo panca bucha aqui, que é melhor que pinga. Eu não bebo pinga. Tá, mas mesmo ruim que é pinga. Torga bucha. Ah,